GHM24 foi publicado aqui em junho de 1989 e traz uma história do começo da fase dos novos X-Men, né? São histórias publicadas em Uncanny X-Men 98 ao 101, e a primeira vez que aquilo lá tinha saído no Brasil pelo Guia de Quadrinhos tinha sido numa revista da RG em 1980, né? Então a editora Abril aproveitou, né? Tinha um monte de história que 99% das pessoas não tinha mais acesso e republicou essas histórias mais legais do X-Men, né? E aqui ainda vai estar na fase que é os desenhos do Dave Cockrum. Foi antes o John Byrne fazer a parceria com o Claremont. E dessa fase é interessante porque acho que o Claremont ele ainda estava meio que entrando naquele estilo dele, cheio de plots e subplots, então é uma história cheia de ação, assim. E a arte do Dave Cockrum aqui tá sensacional, né? Porque os splash pages, as cenas de ação que ele faz são bem legais. E o lance dessa história é que acho que a maioria das pessoas também lê muito mais a parte da Fênix Negra, né? E aqui é como surgiu pelo menos o começo da Fênix, né? Da Jean Grey ainda normal. Então tá lá o X-Men Nova York aproveitando o Natal, e os Sentinelas voltam e começam a raptar alguns membros da equipe, né? Onde tem essas primeiras cenas de combate aqui, e prende alguns desses, o Wolverine e tal, a Jean Grey, no satélite. Então os X-Men que não são capturados, eles ficam na Terra lá tentando usar o cérebro e tal, e não acham onde eles estão porque eles estavam aqui no satélite. Tem uma cena bem legal aqui que o Wolverine, o Banshee, a Jean Grey, eles tentam escapar, aí tá lá o Banshee destruindo tudo até que cai fora, assim, na parte do espaço, e não consegue mais gritar porque não tem ar. Outra cena splash page bem legal, assim, do Dave Cockrum. Eu acho que todas essas cenas de splash page e umas páginas duplas, assim, de cena de ação dele são muito legais e tal. E bom, aqui e aí os outros X-Men, eles embarcam nesse ônibus espacial lá, meio que, acho que eles têm um amigo lá que consegue dar um jeito, assim, deles usarem e tal, porque outra coisa que era legal dessa época é que todo mundo era muito mais low profile, né? Então, tipo, a gente precisa ir para a órbita da Terra, né? A gente vai ter que roubar um ônibus espacial, a gente não tem milhares de naves ou portais para ir para lá. E então eles usam esse ônibus espacial lá para invadir a instalação. Eles libertam lá os amigos e tal. Aí essa história aqui do meio vai ser bem legal, porque o cara que criou essa nova versão dos Sentinelas, ele recria como se fossem os X-Men originais em forma de robô, que eles são tipo X-Men Sentinelas e tal. Então vai ter essa parte muito foda, assim, que é os novos X-Men versus os antigos X-Men. Acho que isso aqui se passa em Uncanny X-Men 100, assim, tipo como se fosse uma edição especial, né? Que vai ter os novos versus os antigos, assim. Outra página dupla do Cockrum, assim, muito legal. Bom, eles vão conseguir derrotar esse X-Men antigo, né? Por causa do Wolverine, ele vai farejar, ter os instintos dele e tal, e ver que não é, porque eles estavam achando que eram os amigos dele com a lavagem cerebral e tal, e ver que são só androides e tal. Então eles conseguem derrotar lá, resgatar tudo, só que o satélite ele vai acabar explodindo, né? Então eles têm que evacuar de volta para o ônibus espacial, só que o ônibus espacial está danificado, não consegue fazer uma entrada automática, e fora isso está tendo uma mega tempestade solar, cheia de radiação. Daí Jean Grey fala, eu sou a única que vai conseguir usar telepatia para aprender a pilotar o ônibus espacial, um piloto que estava lá ajudando eles, e usar meus poderes telecinéticos como uma forma de escudo para retardar a radiação. O Cíclope fala, não, mas você vai morrer de qualquer jeito. Aí ela nocauteia telepaticamente o Cíclope e assume o comando do ônibus espacial. Eles acham que a Jean Grey tinha morrido quando eles aterrissam, mas aí sai assim literalmente, né, das cinzas lá da radiação. A Jean Grey, agora, os poderes novos dela agora tem essa capacidade, né, de
refazer moléculas, por isso ela consegue esse uniforme novo aqui e tal. Essa última edição já é mais quietinha, assim, então não vai ter muita coisa de ação, é mais eles digerindo, né, o que aconteceu. O Jean Grey vai para o hospital, porque depois que ela sai como Fênix, ela ainda tá muito... alguma coisa da cabeça dela abalada e tal. E aí termina assim com a Jean Grey lá se recuperando no hospital e o Cíclope chorando assim, porque pensou que tinha perdido ela e tal. Aí vai ter umas pagininhas falando assim, se você é leitor velho, você vai gostar disso, e para os novos, não sei o que, tem isso e tal. Então assim, normalmente a gente acompanha muito mais a Fênix Negra, né? Essas histórias, elas foram republicadas alguma vez em X-Men Classics 2 lá em formatinho, e acho que teve uma edição da Salvat lá vendo lá pelo Guia do Planeta, Guia dos Quadrinhos, e acho que em 2019 também teve uma republicação da Panini, mas assim, encontrando esses, tendo esse GHM aqui, uma história bem legal, bem cheia de ação, meio diferentona do que o Claremont vai às vezes escrever depois, assim. Essas aqui é um pouco mais diretona, né? Primeira página, os X-Men são atacados, depois eles são presos e depois são resgatados, assim, né? Cada uma edição assim bem direta. E os desenhos do Dave Cockrum, eu acho que a gente não valoriza tanto, né? Justamente porque a gente lembra mais da fase do Byrne, mas eles são bem legais mesmo.